Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Fazer Amigurumi. Aqui eu te ensino a fazer amigurumi do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha pegado numa agulha. Eu sou a Jéssica e na aula de hoje eu vou te ensinar 3 técnicas de troca de cor. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio das nossas aulas, para você aprender a fazer o seu primeiro amigurumi comigo, você precisa aprender a fazer essas trocas de cores, tá? Eu vou te ensinar 3 formas de fazer troca de cor, mas o importante aqui é a troca de cor simples. Eu vou ensinar 2 formas de você iniciar essa troca de cor, mas elas não são técnicas diferentes, são apenas formas de você passar o fio diferente. Durante a aula eu vou explicar e você vai entender melhor. As outras 2 trocas de cor são trocas de cores invisível, ambas são a mesma troca de cor, porém as duas com técnicas diferentes. A primeira troca de cor invisível vai ser feita cortando o fio e a segunda troca de cor invisível vai ser feita sem cortar o fio, tá? Então aprende aí essas 2 técnicas, presta muita atenção em cada detalhe, porque é a forma de fazer, de passar o fio, como que você vai finalizar e começar as carreiras que vai diferenciar essas trocas de cores, tá bom? Então é isso, já separa aí o seu fio, a sua agulha, e não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir também lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui na descrição eu deixei toda a sequência de pontos, mas eu vou continuar a partir da amostrinha que nós já fizemos ali na aula anterior, na qual eu ensinei o que é BLO e o FLO. Então, eu continuei com essa mesma amostrinha para vocês visualizarem ali todas essas técnicas juntas, tá? Então, bora para a aula. Bom, então existe uma infinidade de troca de cores. Eu vou mostrar para vocês a troca de cor simples e uma forma de fazer troca de cor invisível, tá? Nessa aula, eu vou ensinar apenas esses 2 modelos e em outras aulas futuras eu ensino outras formas de fazer troca de cor. Você precisa aprender o básico do básico para depois desenvolver, até mesmo porque essa troca de cor simples não quer dizer que por ela ser simples ela não é usada, tá? Existem inúmeras formas de aplicar ela, dependendo da peça que você estiver fazendo. Então eu estou aqui com essa pecinha que eu fiz na aula anterior, que eu usei o BLO e o FLO, e eu vou aproveitar ela e vou fazer a troca de cor do azul para esse tom de rosa. Eu terminei aqui a minha carreira com 30 pontos, vou deixar a receita aqui do que eu estou fazendo anotada para vocês aqui embaixo, mas eu também já falei na aula anterior, tá? Vou trocar de cor. Nós temos 2 formas de fazer essa primeira troca de cor. Se você tem medo do seu fio escapulir, você vai fazer um nó corrediço, vai pegar aqui, olha, faz um nó corrediço no seu fio novo. Você vai pegar aqui, olha, onde você fez o seu último ponto, vai entrar com a agulha, ó, nesses 2 pontinhos aqui, nessas 2 alcinhas da frente. Observa que por cima nós temos esse Vzinho. Nós temos aqui ó, esse Vzinho. Eu vou entrar aqui no meio do ponto, olha, e pegar a primeira alcinha da frente. Depois, essa outra alcinha aqui de baixo, olha. É uma das formas de fazer, tá? E venho aqui e puxo a linha que tá com o meu nó corrediço, ó. Deixei aqui o anelzinho. Vou pegar a agulha, entrar nele e vou puxar por dentro, ó. Então, aqui eu já tenho uma troca de cor, tá vendo? Aí eu posso continuar fazendo meus pontos normalmente, ó. Aí você vai me perguntar, Jéssica, e essa parte ali vai ficar desse jeito? Vai ficar com essa parte pra fora? Não, você vai pegar aqui, depois que você fez uns 2 pontinhos, ou 3, ou apenas um mesmo. Você já pode vir aqui, ó, e puxar, ó. E pronto. Ah, mas não tem perigo de soltar? Não. Principalmente se você arrematar aqui, ó. Você já tem essa sobrinha do rosa e do azul. Aí você pode vir aqui, ó, e dar um nó. Corta o fio, vou cortar aqui. E agora eu vou fazer aqui uma carreirinha inteira de rosa com vocês. Aí depois eu vou repetir essa troca de cor. Depois que eu fizer aqui umas 2 carreirinhas, eu vou repetir essa troca de cor, mostrando a outra forma. Que aqui eu mostrei você enfiando a linha no ponto que já tá feito, né? Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu mais gosto de fazer, que eu acho mais rápido, que é simplesmente puxar a linha no último ponto.
Que aí, ao invés de você fazer o último ponto, você não finaliza ele com a mesma cor, você vai finalizar ele com outra cor. Mas, para não ficar aqui vocês vendo isso tudo, e eu só falando, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e volto com vocês já com algumas carreirinhas aqui pronta para a gente dar continuidade e repetir essa troca de cor, só que com uma forma diferente de fazer. Então, aqui fiz mais uma carreirinha aqui de 30 pontos, eu tô só subindo a carreirinha mesmo para mostrar para vocês. E agora eu vou trocar novamente pro fio azul. E o que eu vou fazer? Da outra forma, nós entramos aqui, né, nessas primeiras alcinhas da frente do nosso ponto. Dessa outra forma, nós vamos... É como se eu não tivesse feito o último ponto da minha carreirinha, olha. Tô aqui no último ponto da minha carreira. Ao invés de eu pegar e puxar aqui com o fio rosa, novamente, como eu vou fazer a troca de cor, a última carreira, o último pontinho, antes da troca de cor, eu já venho aqui, ó, eu nem faço o nó corrediço, mas você também pode fazer aqui, tá? Não vai fazer diferença. Mas eu nem faço, eu só venho aqui com a linha, seguro ela aqui, ó, e puxo ela por dentro do meu último pontinho, tá? O último ponto da carreira. Se lá na receita estiver falando assim, carreira 5, 30 pontos baixos, depois troca de cor, carreira 6, 30 pontos baixos. Então, no último ponto da carreira 5, você já vai fazer isso que eu acabei de fazer. Aí você pode continuar aqui fazendo os pontos normalmente, sem esquecer de arrematar aqui, porque senão vai soltar, tá? Então, você vem aqui, dá um nozinho nos dois fios. Pode cortar o fio. E vai continuar fazendo a troca de... vai continuar fazendo a carreirinha, tá? Como eu disse, eu vou fazer aqui, fazer 2 carreirinhas e volto para mostrar para vocês a troca de cor invisível. Então, eu fiz aqui 2 carreirinhas com a cor azul. E olha só como que fica a troca de cor simples. Tá vendo que fica esse degrauzinho aqui, ó. Dá pra ver onde que você terminou e começou a próxima, ó. Terminou aqui o rosa, começou o azul. Terminou aqui o azul, começou o rosa. Tá vendo? Isso por quê? Porque o amigurumi ele é feito em espiral. Você pode observar aqui pelo próprio anel mágico que a gente vem, ó. A primeira carreirinha, a segunda começa e termina já num ponto mais alto, tá? Esse aqui é um trabalho em espiral, não é um círculo perfeito. Então, aqui você vai conseguir ver esses degrauzinhos na troca de cor simples. Por exemplo, vou mostrar aqui no farol. Eu não fiz a troca de cor invisível, eu fiz a troca de cor simples e dá esse efeito. Eu não me incomodo muito, tá? De peças assim. É uma troca de cor muito rápida de se fazer e dependendo do trabalho não tem necessidade de fazer troca de cor invisível. Mas, se você quiser fazer a troca de cor invisível, dependendo da peça, tem que ser feita. Eu vou ensinar aqui para vocês agora, tá? Como que nós vamos fazer? Terminei aqui, eu tenho que trocar a cor. O que eu faço? Eu corto o fio. E aqui já vai exigir um trabalho de acabamento maior, tá? Eu vou vir aqui. Puxei o fio como se eu tivesse finalizado o meu trabalho, tá vendo? Eu venho com uma agulha, pode ser agulha de tapeceiro, vou usar agulha longa, e vou fazer um acabamento. Como que seria esse acabamento? Eu pulo esse primeiro ponto, entro no segundo, pegando as 2 alcinhas do ponto. Tá bom? Pulei o primeiro ponto, entro no segundo, passo aqui, puxei. Agora aqui no meu último pontinho, ó, no último pontinho da minha carreira que eu fiz, então observa que aqui é onde está a linha, que eu coloquei por dentro do meu ponto, vou vir no último pontinho da carreira, entro no meio desse pontinho, ó, no meio do pontinho, e eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó. Quando eu faço isso, você já consegue ver o quê? Que eu fiz um pontinho aqui falso, que finalizou a minha carreira. O pontinho que eu pulei, eu substituí ele por um ponto falso, e esse ponto falso fez diminuir o degrau, tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, vou desmanchar para você ver. Se eu não tivesse feito esse acabamento aqui,
a minha peça visualmente, daria pra ver onde que eu finalizei, ó. Tá vendo? Fica exatamente esse degrauzinho aqui. Quando eu faço esse acabamento que eu vou fazer agora de novo com vocês, disfarça aonde que eu finalizei e diminui aqui o morrinho. Então, repetindo, pulo o primeiro ponto da minha carreira, entro no segundo, pegando as duas alcinhas, puxo o fio, venho no último ponto da minha carreirinha, entro com a agulha aqui no meio e jogo o fio para trás. Puxo e o que que acontece? Vira um pontinho. Para essa linha não ficar soltando, você pode vir aqui na alcinha do seu pontinho, aquele que você pulou, e fazer um arremate, ó. Eu começo a puxar a linha e depois eu entro com a agulha, ó. Essa é uma forma de fazer. Aí eu arrematei, o pontinho aqui ficou disfarçado. Essa linha aqui, eu não vou deixar ela tão grande aqui, eu vou cortar um pedacinho dela. E pronto. Então, depois que você faz esse acabamento, o que que nós vamos fazer? Vamos vir com a outra cor. Você pode fazer o nó corrediço para começar, mas também não tem necessidade. Um detalhe muito importante, tá? Você pode fazer aqui próximo aonde você já fez o acabamento, mas o ideal é que seja longe, seja um lugar mais aleatório. Porém, para arrematar, você pode ter um pouquinho de dificuldade aí. Então, se você quiser, pode fazer mais perto, porém não faça exatamente em cima aqui do pontinho falso que a gente acabou de fazer. Então, eu vou vir aqui, olha, uma carreira, dois pontinhos atrás. Vou passar o meu fio aqui, olha, pegando apenas na alcinha de trás, tá? Então, eu vou entrar com minha agulha na alcinha de trás, puxo o meu fio para dentro, subo uma correntinha, e agora nesse mesmo ponto, eu venho aqui pegando as duas alcinhas, olha, as duas alcinhas. Eu comecei fazendo apenas na alcinha de trás, uma correntinha. Agora eu venho aqui pegando as duas alcinhas do mesmo ponto e faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo a minha carreira normal. Detalhe importante, no pontinho falso, a gente vem aqui, olha, e pega as duas alcinhas dele como se fosse o nosso ponto baixo normal mesmo, tá? Então, vou fazer aqui toda essa carreirinha e vou voltar com vocês quando ela finalizar e mostrar como que nós vamos começar a próxima carreira nessa troca de cor. Então, eu terminei aqui essa carreira e você já consegue ver que a troca de cor fica bem diferente da primeira, tá? Tem um morrinho? Tem. Não tem como você fugir disso. Continua sendo um trabalho em espiral. Mas você já diminuiu consideravelmente aqui esse degrau. Agora ele fica como se tivesse ido reto e não com esse degrauzinho aqui. Esse degrauzinho quer dizer que ele não é bom e que não vai ser usado? Não, como eu já disse, existem tipos de crochê que a gente vai fazer em que vai ser, inclusive, necessário ser esse formato aqui. Se não for, não vai dar certo, tá? Então, nem sempre a troca de cor invisível vai ser a ideal. Agora aqui que nós terminamos, como que vai começar a próxima carreira? Normalmente, você vai vir aqui no seu primeiro pontinho, ó, no primeiro pontinho, e vai fazer o primeiro ponto da carreira e depois continuar aí fazendo até finalizar a carreira. Essa forma de troca de cor é a que nós fizemos cortando o fio. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma, se caso você não quiser cortar o fio, você quiser só seguir reto aí, por exemplo, você tem preguiça, não, Jéssica, dá trabalho ficar cortando, arrematando, porque aliás tem que arrematar, tá? Vou até pegar aqui e arrematar, porque senão depois esse trabalho solta. Mas aí você fala, não, Jéssica, nossa, tem que ficar cortando toda vez que eu vou fazer essa troca de cor. Aí vai ficar cansativo, vai ficar chato, tem que ficar parando, emendando fio. Então, eu vou ensinar para você uma outra forma, que eu considero assim, que ela tem um resultado legal, fica uma troca de cor invisível, você não precisa cortar o fio, porém eu considero que a qualidade de acabamento dessa primeira que eu mostrei para vocês fica melhor, tá? Mas eu vou ensinar porque eu quero ensinar para vocês opções diferentes. Vou terminar essa carreirinha aqui e já volto para mostrar. Então, esse daqui é o último pontinho da minha carreira, o último pontinho. Observa que eu não fechei ele aqui, finalizando ele. Deixei só aqui as duas alcinhas na correntinha, na agulha. As duas alcinhas na agulha.
eu não vou finalizar ele, eu vou fazer igual eu fiz aqui embaixo. Eu já venho com o fio novo, com a nova cor, e puxo aqui pra dentro, ó. Eu finalizo o último ponto já com a cor nova. E o que eu vou fazer agora? Ao invés de fazer o primeiro ponto da minha carreira um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo em BLO. Então, eu pego aqui apenas a alcinha de trás do meu ponto e faço um ponto baixíssimo. E continuo aqui fazendo todos os outros pontos normalmente. E lembrando que tem que arrematar. Bom, então terminei a minha primeira carreira, o que eu faço agora na segunda? Faço os meus pontos normalmente. Observa que o ponto baixíssimo, já peguei ele aqui, olha. Pego ele normalmente, pegando as duas alcinhas, não é feito em BLO novamente. E eu faço ponto baixo, não é ponto baixíssimo. E vou fazendo aqui até completar os meus 30 pontos baixos que eu estou fazendo nessa amostrinha para vocês. Então, finalizei aqui, observa que ela também fica invisível, fica pouquíssimo perceptível, tanto que ela e a de cima, entre ela e a de baixo, quase não se vê diferença de troca de cor, tá vendo? E olha só o resultado. Essa daqui é a troca de cor invisível sem cortar o fio, essa é a troca de cor invisível trocando o fio, cortando o fio, e essas são a troca de cor simples, tá? Feita de duas formas, mas com o mesmo resultado, tá? Então, olha só a diferença. Como eu disse, uma não vai isentar a outra. O fato dessa troca de cor ficar degrau não é ruim. Tem trabalhos, tem projetos que tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não dá certo. E tem trabalhos que vai ter um acabamento melhor se você fizer a troca de cor invisível, tá? Então, olha só como que fica. Espero que você tenha entendido aí direitinho. Fica essa voltinha aqui mesmo, tá, pessoal? Não tem como, sim, tirar tudo, mas visualmente, olha, já diminui. Se estiver passando aqui direto, ó, quase não percebe onde que foi feita a troca de cor, tá? Você pensar aqui numa peça extensa, mais completa, essa troca de cor invisível vai fazer toda a diferença aí na sua peça, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, não posso esquecer, que quando você fizer aqui uma troca de cor com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, depois você tem que compensar com um ponto a mais na carreira. Por exemplo, esse ponto baixíssimo não vai contar aqui como um ponto no total da sua carreira. Depois você vai ter que trabalhar mais um ponto em cima dele para você considerar que você finalizou o ponto. Por quê? Porque ele fica invisível aqui, olha. Quando você pegar ele normalmente, ele não vai aparecer. Então, pode ficar estranho aí, vai ficar parecendo que a sua carreira tem menos pontos, por exemplo. Vamos supor aqui que eu não tenha feito essa carreira extra. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu contar, né, carreiras. 1, 2, 3 carreiras. E quando eu contar aqui, 1, 2, 2 carreiras, na próxima já tem 3. Então, para ficar com a quantidade de pontos todas igualadas, se você fizer essa troca de cor, você tem que considerar um ponto a mais. Então, é como se sua troca de cor já tivesse sido feita no próximo ponto e não nesse último, tá? Então, era só esse detalhe que eu não podia deixar de falar com vocês. Bom, então espero que você tenha conseguido aí compreender direitinho todas essas trocas de cores. Ainda existem muitas outras formas, outras técnicas, formas de fazer, mas eu vou me atentar por enquanto nessas duas que são as principais que nós vamos usar, tá? Então, já deixa aí memorizado, se for preciso, pratica algumas vezes, que você vai aí conseguir fazer o seu primeiro amigurumi já com conhecimento maior em técnica, tá bom? Então é isso, e agora eu te espero na nossa próxima aula, que aí sim, vamos fazer o nosso primeiro amigurumi. E olha só que você já vai começar fazendo o primeiro amigurumi com muitas técnicas legais para você ter um resultado muito bom se fizer tudo com calma e bastante atenção. Outro detalhe, espero que você tenha praticado bastante aí a sua bolinha, que nós ensinamos lá num dos primeiros episódios, não lembro se é o terceiro, acho que é o terceiro episódio. Mas não importa qual é, vou deixar aqui nos cards. Espero que você tenha praticado bastante essa bolinha, porque no primeiro amigurumi que você for fazer, você vai precisar dominar muito bem ponto baixo, aumento, diminuição, anel mágico, BLO, FLO e troca de cor. Tá bom? Então é isso, eu espero vocês na próxima aula. Tchauzinho!